Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Na oração sacerdotal do Cristo, conforme o capítulo 17 do Evangelho segundo João, no versículo 17, Jesus pede a Deus que santifique seus discípulos, isto é, que os faça progredir na verdade, adquirindo o conhecimento da que lhes compete espalhar. Tua palavra, diz Jesus dirigindo-se ao Pai, é a verdade. A palavra de Deus, a que os seus mensageiros, quer como espíritos errantes, quer como encarnados, transmitem à humanidade, sempre deu, dá e dará ao homem, de acordo com as épocas, a verdade que ele deva conhecer, até que o Mestre volte ao vosso planeta, conforme predisse e prometeu, para mostrar a verdade sem véu. Versículos 18 e 19. Assim como recebera uma missão a desempenhar na terra, Jesus permitira que os espíritos fiéis igualmente baixassem em missão a esse planeta, correspondendo esta ao grau de adiantamento de cada um. E o progresso, a santificação era para todos relativa às suas missões e ao modo por que as desempenhavam. Dizemos para todos, porque, como sabeis, pelo que já dissemos, o Espírito, por mais adiantado que seja, tem eternamente o que adquirir em ciência universal, sem que jamais possa igualar a Deus. E o progresso, mesmo para os puros espíritos, qualquer que seja a superioridade a que hajam chegado em ciência universal, é o prêmio, a recompensa das obras e missões mediante as quais tenham, na imensidade, assim com referência à matéria, como com relação à inteligência, feito progredir seus irmãos errantes e encarnados em todos os graus, tanto na ordem material quanto na ordem fluídica e na espiritual. Versículo 20. Dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, Jesus faz saber ao mundo que o que acabava de dizer e o que ainda diria relativamente a seus apóstolos se aplica a todos os que, ouvindo-lhes a palavra, os ensinamentos, crerem na sua missão, aceitarem e seguirem a moral que ele pregou e se tornarem desse modo seus imitadores e, conseguintemente, imitadores de seus discípulos. A todos os que de futuro pregarem o bem, tanto pelo exemplo quanto pela palavra. Jesus promete a todos os homens de boa vontade, como a seus apóstolos, e relativamente a cada época, a verdade que devam conhecer, e bem assim o progresso, a depuração pelas provas e missões fielmente cumpridas. Versículo 21. A fim de que todos, unindo-se pelo amor e pela abnegação, sejam um pelo pensamento, como pelo pensamento Deus é um com ele, Jesus. A fim de que, do mesmo modo, sejam um em Deus e nele, pela purificação que aproxima cada vez mais a criatura do seu Criador, pela inspiração divina que Jesus recebe diretamente do Pai e transmite hierarquicamente até eles, a fim de que o mundo creia que o Cristo foi o emissário de Deus e creia, pois, na sua missão.
versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Isto dizendo, alude Jesus ao conhecimento por ele dado a seus discípulos, da sua origem e da sua missão, da unidade de pensamento que existe entre o Pai e ele. Alude também à influência que esse conhecimento há de exercer nas relações dos discípulos entre si. Sabeis que ele muitas vezes lhes falou do poder que exerce sobre o planeta terreno, da proximidade em que se acha do Senhor Onipotente, de suas relações com este. Deu aos discípulos o conhecimento da sua origem e da sua missão, a fim de que eles fossem um pelo pensamento, como o Pai e ele são um do mesmo modo. Dizendo no versículo 23, Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. O pensamento que Jesus exprime é o de que, inspirado e guiado pelo Senhor Onipotente, ele inspira e guia seus discípulos e todos os homens que, como estes, forem de boa vontade no cumprimento de suas provas ou missões e na senda do progresso, a fim de que, unidos pela comunhão de pensamento, em amor e em dedicação entre si e aos seus irmãos, cheguem todos ao mesmo grau de purificação, pois a unidade dos espíritos é a igualdade na pureza. E a fim também de que o mundo reconheça que ele foi o emissário do Pai e reconheça cada vez melhor a sua missão e que a graça divina, que sobre ele se derramou, se estendeu igualmente aos discípulos, isto é, que o Senhor Onipotente os ajudou no desempenho de suas tarefas e lhes concedeu, para que progredissem, os meios compatíveis com o grau de purificação que já haviam alcançado. Assim é que Deus os amou como amou a Jesus. O termo amar, tratando-se do Criador, se entende do ponto de vista da purificação do espírito e em relação ao grau de pureza já por este atingido. A graça divina se estende igualmente sobre todos os espíritos que chegaram ao mesmo ponto, quanto à sua libertação da matéria e das influências desta. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.